Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A vida da matéria é a vida de sofrimento. Todos sofrem. E, hoje em dia, cada vez mais, o sofrimento apertando mais, todos reclamando, procurando um jeito de melhorar o sofrimento, imploram, pedem e não melhora. E não sabem porquê do sofrimento. Mas na cultura racional, no livro Universo em Desencanto, é explicado o porquê do sofrimento, porquê que você sofre e tem a solução do sofrimento. A vida da matéria é uma vida de sofrimento, mas você pode viver a vida da matéria com bastante alívio de sofrimento depois que você conhecer o livro Universo em Desencanto. Nós vamos falar aqui do sofrimento da matéria e a solução da vida da matéria. É isso aí, Oswaldo. O Racional Superior fala no livro Universo em Desencanto, e de forma que esta vida que parecia um computador eletrônico da natureza, por ser gerado, mantido e comandado pela natureza, viraram uns verdadeiros robôs da superforça invisível, que é o pensamento, o destruidor dos robôs. Não é conservação, porque a matéria é um ser em destruição de si mesmo, e por isso, por si mesmo se destrói. Uma vida que o mal está na própria vida para a destruição da vida. E por isso, são seres aí na Terra, estagiários de uma completa inconformação. Ninguém vive conformado com o seu estado de ser, e por isso, todos são insaciáveis pela ansiedade do mal do seu próprio ser. Por a matéria ser um ser delirante que a todo instante sofre modificações e por isso vai envelhecendo sem sentir e sem perceber. Só vai vendo o seu estado de crescimento com o tempo de envelhecimento, sendo a matéria um estado anormal e por isso passa por essa transição natural da própria natureza de destruição de si mesmo em vida, na descida da velhice decaída. Então, a matéria nesse estado calamitoso tinha que passar por esse estado de infortúnio para que, com o tempo, encontrasse a reta final de seu destino, que era saber o porquê de assim ser e o porquê que assim ficaram e de onde vieram, por que vieram e para onde vão e como vão. Os arrependidos de aí estarem desta maneira tratarão de imediato de voltar ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Mas tem os que não estão arrependidos, que são os rebeldes e teimosos, que ainda querem continuar usando e abusando da vontade, por a vontade ser livre. Então, esses ainda vão para grau inferior, que são as classes inferiores a essa que estão. Então, estão na classe de animal racional e vão para a classe de animal irracional, porque continuam a fazer uso da vontade, por a vontade ser livre, e essa lapidação como animal racional, achando que ainda é pouca. Dr. Carlos, o Racional Superior fala aqui, porque continuam a fazer uso da vontade, por a vontade ser livre. Então quer dizer que na vontade é uma das coisas mais terríveis que pode existir para o ser humano, né? Eu acredito que a vontade, como ele disse lá anteriormente, foi a causa de nós estarmos aqui. E que se nós continuarmos usando a vontade, por a vontade ser livre, a lapidação pode ser ainda pior do que nós já estamos passando. Então a gente está em tempo ainda a gente conseguir resolver a nossa situação aqui, né, doutor Carlos? É verdade. A vontade foi a causa da gente entrar e fazer essa deformação, e as vontades são a causa das preocupações, das bobagens, das coisas que distraem o estudante de
ter mais tempo, mais horas de ligação com a energia racional através da leitura reflexiva, né? Tem um texto no histórico número 254, que o racional diz que, pelo tempo que os estudantes estão lendo a obra, já era para estarem com o raciocínio bem desenvolvido. E não estão por conta de quê? Por conta dessas bobagens, o pensamento está muito agitado, começa a ler superficialmente, lê só por uma obrigação, por um dever de saber o que ele está lendo, mas não tem tempo de leitura suficiente para sentir a energia racional, desenvolvendo a energia racional no seu corpo e a energia racional desenvolvendo o seu raciocínio. Ele divide a energia racional fazendo dois efeitos. Um efeito que é para a pessoa sentir no corpo e um efeito que é para sentir na mente. E a causa sempre é a vontade. Então, é preciso muitas horas de leitura para a pessoa sentir a energia racional. E não sentindo, ele fala que não está adiantando, porque é um desenvolvimento e é uma máquina que está parada 21 eternidades, isso tudo é textual, e precisa da pessoa se ligar à energia muitas horas. E aí faz a diferença toda. Enquanto não se ligar, vai continuar pensando, se lapidando, sofrendo, e vai continuar imaginando, vai imaginar que existe morte. E não existe morte mais, né? Nunca existiu, mas agora a fase racional a gente está ciente, sabedor disso. Não é, Porfírio? Exatamente. E, como diz o outro, minha culpa, minha máxima culpa. Isso eu aprendi lá na minha sabatina da religião católica, como foi bastante útil para mim. E essa questão das vontades, ela é fundamental e é o objeto de que a gente tem que tratar com mais cuidado. É o enigma, faz parte do nosso enigma, é pessoal. A cultura racional, antes que alguém fique pensando que a cultura racional lhe obriga a fazer isto, aquilo, aquilo outro, não. A cultura racional, logo no início, o racional superior, textualmente diz, e existe alguma obrigação? E ele diz, de espécie nenhuma. Isso tudo já está no primeiro volume, dizendo que a pessoa não tem que seguir doutrina, não tem que seguir procedimento, padrão, nem nada. Tem que ter força de vontade de se conhecer e desenvolver. E esquecer aquela vontade que lhe tira desse dever próprio, pessoal. O compromisso é todo pessoal. A pessoa se define, eu quero estudar, eu quero desenvolver o meu raciocínio. Então, minha culpa aqui é que 40 anos depois nós aqui ainda estamos engatinhando uma confissão pública, mas tem gente há mais tempo ainda, mas isso não justifica nada. Explica que já poderíamos estar hoje, e assim sabemos que tem pessoas bem mais iluminadas, e que simplesmente vivem porque já estão ligados na energia racional. Não é uma coisa, a ligação com o mundo racional, aí é uma questão da gente entender, não é uma coisa de espantar, de fazer sensacionalismo, de fazer ostentação, exibição. Olha, eu já li 5.000 vezes esse livro e se julgar mais puro que os outros por causa disso. É uma vergonha dizer que já leu 5.000 vezes e ainda não saber explicar o porquê que está nesse mundo. Isto não é ostentação, mas a vida do encanto nos leva a dizer essas coisas, de querer sempre prevalecer sobre os demais. Então, cada um tem a sua forma de encarar esta evolução, daí o sofrimento. Enquanto eu estou sofrendo, eu olho para mim e digo, não estou sabendo aproveitar o que de melhor eu conheço na cultura racional. Claro que eu vou ter que sofrer por isso e ninguém tem nada a ver com isso, nem me julgar e nem me condenar, e também eu não tenho que condenar nem julgar ninguém. A cultura racional nos ensina a dizer que todos nós somos que nem gato. Gato escondido com o rabo de fora. Nem vou ler essa lição aqui, que essa lição aqui é muito forte.
Lição não, mensagem. A mensagem que tem na cultura racional sobre os gatos. Todo ser humano é um gato, né? Ou uma gata, como queiram entender. No subjetivo também vale. Então, isto é que nos faz sofrer. A ostentação, o gosto, a vontade, e cada um segue aquilo que está determinado de acordo com o seu grau evolutivo. Na hora que vem aquela coisa que rasta assim, sabe? Aquela foice colhendo o centeio. Sabe por que a morte, o símbolo da morte é uma foice, né? Ela vem com a foice assim e vai levando todo mundo. E leva mesmo. Então, nós somos vegetais, né? Nós somos que nem centeio. A foice da morte passa e vai todo mundo embora. Então, nessa hora, aí a pessoa se, puxa vida, se arrependimento salvasse, eu estaria voltando para o mundo racional agora. Mas não é assim. Se o arrependimento salvasse, o mundo estaria livre de todo esse sofrimento, de todas essas mazelas. O arrependimento não vale. Pode até ser útil no retorno, mas não vale, porque o que vale mesmo é a pessoa estar preparada pelo desenvolvimento do raciocínio, e o desenvolvimento do raciocínio está na ligação que a nossa glândula pineal faz através da leitura do livro Universo em Desencanto, e foi assim que a natureza nos preparou para chegar aonde temos que chegar. Não importa, temos 7 eternidades, não importa o tempo que cada um vai levar para fazer. E ninguém é obrigado a voltar para o mundo racional, palavras textuais do racional superior na Terra. Ninguém é obrigado a voltar para o mundo racional, por isso não é uma doutrina. Você volta se você quiser. Se você não quiser voltar agora, tem o caminho do sofrimento e da morte, e a ciranda continua. A roda da vida continua girando. Ninguém é obrigado a voltar. Por isso ele sempre nos diz, repete, e como quem diz, a vontade é livre. Se você não sabe usar a vontade que tem, sofre as consequências da sua vontade. Não é o verdadeiro Deus que vai mudar a sua vontade. O que vai mudar a nossa vontade é a natureza. A minha vontade, o que me faz mudar é a natureza. Na medida que eu avanço e vejo que já estou passando dos 70, daqui a pouco eu chego na beira dos 80, aí não tem jeito não. Aí a vontade vai ter que mudar, porque tudo muda ao nosso redor, não é? A matéria é um ser vencido, a corrosão da vida é autêntica, ninguém duvide disso, porque é verdade. Por mais dentadura que a gente possa colocar e trocar, não adianta, você já perdeu a dentição, terceira, quarta dentição, isso não vai resolver, vai trocar a catarata, vai trocar o esqueleto, mas não resolve. A matéria não tem solução, é corrosão pura, e cada vez pior abaixo, porque a natureza em si, ela é mais destruidora. Portanto, não tem coisa melhor para nos dar vontade de sair fora do sistema. E o caminho está aqui. O verdadeiro Deus aguardando que cada um tome vergonha na cara, falando para mim, tá? Não estou falando de vocês, não, que estão nos ouvindo e prestigiando nosso canal aqui. Isto não é pessoal, isto é racional. Ser racional é ser livre. Não importa o que a natureza faz com a gente, mas já era, né? Os velhinhos aqui estão tudo indo embora. É verdade. Um complemento na parte da cultura védica, né? Cultura da Índia antiga. Nessa parte de educação da mente, tem os processos lá de yoga. Começa com o yama, niyama, e quer dizer que são coisas que a pessoa tem que fazer para não fazer mais dívida com a natureza, e outras para aumentar a sua disciplina pessoal. Pranayama, que são para aumentar o controle da energia vital. Asanas, que é ter mais controle ainda e conseguir subir a energia. E chega em Pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Então, nesse 254 do histórico, na 7ª mensagem, o racional fala muito em concentração, que o pensamento está variando, e é por isso que não sente desenvolver o raciocínio. Continuando a escadinha na linha do Oriente, fazendo um paralelo, Dharana, que é concentração, depois que chega no estado de consciência de Dhyana, que é meditação,
E por último, o êxtase, que eles chamam de samadhi. O êxtase é quando a pessoa sente a energia racional no seu corpo e sente a energia racional desenvolvendo o seu raciocínio, e é uma experiência cósmica, é uma experiência que não tem comparação com nada. Quando a pessoa sente isso, ela vai querer estudar sempre mais e mais, porque isso é o desenvolvimento do raciocínio. Então começa como um leitor, depois um estudante, depois que sente, aí a coisa muda. Ele quer divulgar, ele quer ler mais, estudar mais horas, né? E o melhor horário, nesse texto, o Racional fala, as primeiras horas da madrugada, de manhã bem cedo, os outros estão dormindo. De noite o corpo está cansado, a mente está cansada. Condução não. Tudo isso nessa mensagem. Ele fala de manhã bem cedo, a concentração é mais firme, é mais forte. Por que tem que se concentrar para ter contato com os habitantes do mundo racional que estão em missão desenvolvendo o raciocínio da humanidade e contato também com o astral superior, né? E tem um caso aqui para a gente completar, Porfírio falou bem, os nossos antigos, os muitos que a gente conheceu e conviveu no meio racional já partiram, né? Depois chega a nossa hora, é assim mesmo, graças a Deus. Um irmão nosso antigo que era de Minas, tinha uma oficina mecânica em Minas, José Parreiras. O mestre chamou o Parreiras para tomar conta da oficina dele. E lá em Minas o Parreiras frequentou tudo que era tipo de espiritismo, lógico que ficava inconsciente, e ele até nem acreditava que tinha bebido 2 litros de cachaça, que tinha andado sobre o fogo, ele não acreditava, todo mundo falava que ele tinha feito isso, né? E passou um tempo do desenvolvimento dele, Parreiras, lá no retiro, e ele estava deprimido, achando que não tinha nada de contato com o astral superior, estava com depressão mesmo. Foi quando o mestre o convocou para levar o mestre até o Hotel Glória, ia ter um compromisso lá no Hotel Glória, e no Hotel Glória o mestre mesmo organizou a situação, como sempre fazia, magistralmente, ninguém percebia, e ele mostrava as cartas, né? Ele falou, ô Parreiras, sozinho no quarto, na suíte presidencial Hotel Glória. Ô Parreiras, você tá bem, Parreiras? Você tá triste? Ah, meu pai, eu acho que eu não estou tendo contato nenhum com o astral superior, eu acho que é tudo da minha cabeça, eu estou para baixo mesmo. Estou falando com as minhas palavras para encurtar a história. Aí o mestre fez com a mão direita um salve na testa do Parreiras, e o Parreiras começou a falar em africano, e ele disse que nunca soube africano antes daquele dia e nem depois daquele dia, mas na hora ele estava vendo o mestre conversar com uma força dele em uma outra língua que ele nunca soube, mas estava entendendo tudo. O mestre saudou de novo, veio uma segunda, uma terceira, 7 forças conversando na outra língua e Parreira entendendo tudo. Quando acabou, o mestre saudou a última força, subiu, falou, então Parreiras, pelo tempo que vocês estão lendo, já era para vocês estarem uns sábios. E essa frase está nesse texto, nessa 7ª mensagem desse livro 254. Pelo tempo que os estudantes estão lendo, já era para estarem uns sábios, para ter contato com os superiores, mas falta muito apego na leitura, falta horas de desenvolvimento para sentir a energia racional, porque muito naturalmente, né? E isso aí é cultura racional, é a ligação cósmica, universo em desencanto. Porfírio, você falou em vontade, com 20 anos você tem uma vontade, com 50 tem outra vontade, com 70 tem outra vontade. Então, e muita gente, por causa da vontade, sofre muito e até morre por causa da vontade. Então, analise bem a sua vontade. Está aí o término... Perdão. Mas aos 80 acaba a vontade. Às vezes até antes. Está aí o término da condenação de todos, o término da condenação ao extermínio. Não serão mais condenados, porque está aí o conhecimento da absolvição dos padecimentos, das agonias, dos sofrimentos e do extermínio. Está aí em mãos de todos a imunização racional, a cultura racional, o livro Universo e Desencanto. Então, não perca tempo. Leia o livro Universo e Encanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e salve!